O que estamos vendo nos Estados Unidos hoje não é apenas uma mudança de política, é uma operação que gera medo, quebra rotinas e produz efeitos econômicos e sociais cujo custo real ainda vai ser revelado. E olha, eu não estou falando da teoria de conspiração não, estou falando de números, fatos, vidas e dinheiro. Hoje eu vou te mostrar os dados, as consequências e por que essa política de deportações em massa tende a fazer mais mal do que bem. Para os imigrantes que estão lá e para o próprio país que executa a política. Porque no final das contas, meu consagrado, quem planta terror, colhe caos. Para entender a gravidade da coisa, a gente precisa olhar para os números. Durante o primeiro mandato de Donald Trump, entre 2017 e 2020, os Estados Unidos registraram aproximadamente 1,5 milhão de remoções formais, somando as deportações completas e retornos forçados. Agora segura essa. Do governo seguinte, até fevereiro de 2024, já eram 1,1 milhão de remoções. E olha, que isso sem contar os picos recentes, como em 2024, quando os relatórios oficiais do DHS e da CBP mostraram cerca de 700 mil deportações e repatriações em um único ano fiscal. Ou seja, meus consagrados, não existe esse papo de que o sistema ficou parado. A máquina de deportar sempre funcionou e em larga escala. O que muda é a intensidade e o clima político também. E adivinha? Agora que ela está a pleno vapor, acelerada no talo. É como aquele motor velho que o mecânico fala: olha, tá funcionando direitinho, mas se você pisar fundo o tempo todo, uma hora ele explode. É exatamente isso que estão fazendo para o sistema migratório. E não dá para falar de deportação sem falar do Brasil, porque nós também estamos no meio desse rolo. Dados até novembro de 2024 já mostravam dezenas de milhares de brasileiros na fila de deportação. Não é pouca coisa não, viu? É uma comunidade inteira na mira. E olha, não estamos falando de criminosos procurados pelo FBI não. Estamos falando de famílias, trabalhadores, crianças que estudam em escolas americanas, gente que está lavando prato, construindo casa, cuidando de idoso, pagando imposto. Então, quando o martelo da deportação cai, não é só uma estatística não, é a vida de pessoas como eu e você. É o cara que estava pagando a prestação do carro, a mãe que deixou o Brasil acreditando que ia dar um futuro melhor para os filhos e agora vive com medo de cada batida na porta. Isso é vida real, meus amigos, não é número de planilha não. Agora, pensa comigo, qual é o efeito imediato desse tipo de política? É simples. Primeiro, você cria um clima de terror. Trabalhadores deixam de aparecer no emprego com medo da blitz migratória. Clientes que são imigrantes deixam de ir no comércio. Serviços essenciais começam a ficar desfalcados. Segundo, você amplia a invisibilidade dos vulneráveis. Quem sofre a violência doméstica não denuncia. Quem é explorado no trabalho não procura justiça. Quem é vítima de crime muitas vezes nem chama a polícia. E aí, meu consagrado, a gente chega na maior ironia dessa história. Uma política que diz que é para aumentar a segurança acaba diminuindo a segurança, porque você cria bolsões de silêncio e medo, onde o crime prospera, sem ninguém falar nada. É tipo instalar uma câmera de segurança, mas desligar a luz da rua. Você acha que está mais seguro, mas na prática só deixou os ladrões mais à vontade. E aqui a coisa fica ainda mais séria, porque os números da economia não mentem jamais. Estudos e relatórios de instituições sérias como o Brookings já mostraram que deportações em massa derrubam a produtividade, encarecem preços e freiam o crescimento da economia. Quer exemplo prático? Agricultura, construção civil, limpeza, cuidados domiciliares, todos esses setores dependem fortemente da mão de obra imigrante. Quando você arranca milhares de trabalhadores de uma vez, o que acontece? Produtividade despenca, ofertas de serviço diminuem, preço de tudo que depende dessa mão de obra sobe. E aí, o americano médio que acha que está protegido vai sentir no bolso, no supermercado, na obra que vai demorar mais, no cuidado de parente idoso que vai custar o dobro. No fim das contas, meu amigo, quem paga a conta é o consumidor, é a própria economia americana. E como se não bastasse, deportar em massa também sai caro para o governo. Não é só colocar gente no avião, não. Tem todo um aparato por trás, prisões, centros de detenção, operações policiais, logística, transporte, acordos diplomáticos com países de origem. Tudo isso custa bilhões. E sabe o que é pior?
Ao mesmo tempo em que gastam rios de dinheiro com deportações, a arrecadação fiscal cai. Por quê? Porque você retira trabalhadores do mercado, diminui o consumo, formalização e arrecadação de impostos. É o clássico, gasta mais, arrecada menos. E depois dizem que é política de eficiência. Só que na prática é o famoso cortar a perna para economizar no sapato. Outro ponto, a segurança pública. Parece contraditório, mas quanto mais agressiva é a política de deportação, mais você cria brechas para o crime organizado. Por quê? Porque imigrantes deixam de procurar a polícia, de cooperar com investigações, de denunciar abusos. É como se a lei criasse um muro invisível. De um lado, a comunidade com medo, do outro, criminosos que agem tranquilamente. E ainda tem o risco do devido processo legal. Quando você acelera as deportações, abre um caminho para o erro, injustiça e até violações de direitos básicos. Pessoas podem ser deportadas sem chance de defesa, ou até para países onde corre um risco de vida. É o preço da pressa, eficiência na planilha e injustiça na vida real. Agora vem a pergunta de ouro: essa política é boa ou ruim? E a resposta, meu amigo, é simples: ruim dos dois sentidos, prático e ético. Prático porque desorganiza a cadeia produtiva, aumenta preços, reduz segurança e custa muito caro. Ético porque separa famílias, sacrifica direitos básicos e trata seres humanos como se fossem peças descartáveis. Uma política obrigatória responsável combina controle de fronteiras com caminhos legais, proteção de direitos e integração econômica. O que vemos agora é desequilíbrio, é simplismo, é usar marreta para apertar parafuso. E funciona? Até funciona, mas destrói o móvel inteiro no processo. E tem mais coisas que a gente precisa observar também. Expansão de ferramentas legais de remoção. Procedimentos acelerados como a remoção rápida limitam defesa legal e aumentam o risco de erros. Efeito dominó nos mercados de trabalho. Setores inteiros podem precisar repensar seus modelos. Menos mão de obra pressiona salários, mas também eleva o custo e empurra a informalidade. Boatos e desinformações, muitas vezes o pânico se espalha mais rápido do que a operação de verdade. Comunidades inteiras entram em modo de sobrevivência, mesmo sem terem sido diretamente atingidas. Impacto diplomático. Países de origem são forçados a receber deportados, mesmo sem estrutura, o que gera atrito político. Risco de deslocamento interno. Parte da força de trabalho simplesmente se move de estado ou trabalha na sombra, alimentando redes de exploração e precariedade. Se essa política persistir, o futuro dos Estados Unidos pode ter algumas marcas preocupantes. Envelhecimento acelerado da força de trabalho, perda de competências em setores manuais, pressão inflacionária em serviços básicos e talvez o mais grave: a erosão da confiança entre imigrantes e instituições públicas. E sem confiança, meu amigo, não existe coesão social. Um país dividido, que trata parte da sua população como descartável, dificilmente consegue enfrentar crises futuras de forma unida. Perseguir imigrantes como se fossem apenas números pode até render manchete, mas custa caro. Custa vidas, custa negócio, custa estabilidades e até a reputação internacional. Debater fronteiras é legítimo, mas usar políticas que destroem famílias, fragilizam a economia e corroem os direitos é perigoso e simplista demais. Se o objetivo é a segurança e a prosperidade, a resposta deveria ser outra. Aplicação da lei, sim, mas com caminhos legais, proteção de vítimas e políticas que enxergam a realidade do mercado de trabalho. O que temos hoje nos Estados Unidos é um atalho que parece firme, mas na verdade é um desafio perigoso e o preço desse desvio é caro demais. E é isso, meu povo. Se você ficou até aqui, parabéns, você sobreviveu a mais um episódio de informações, zoeira e indignação controlada. Agora, faça o que qualquer pessoa de bom coração faria. Deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações, porque senão o algoritmo do YouTube vai achar que você gosta de vídeo de receita de bolo fitness. E olha, comenta aqui embaixo o que você achou, porque comentário é tipo fofoca, quanto mais melhor. E o YouTube adora uma fofoca, então já sabe, né? Se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele amigo que só acredita em corrente de WhatsApp. Vai que a gente salva uma alma, né? E até o próximo vídeo, porque aqui a prosa nunca acaba. Só dá uma pausa para tomar um café e reclamar um pouco da vida. Então já sabe, né? Até o próximo. Fui!